Olá, querido aluno. Meu nome é Marcelo Bandieira e nós vamos continuar na nossa jornada de aprendizado sobre empreendedorismo. Nesta competência, vamos aprender sobre como aplicar as ferramentas de gestão no nosso dia a dia e no nosso comportamento empreendedor. Chegamos para ficar. Vamos nos instalar no mundo do empreendedorismo. Para isso, teremos que adquirir conhecimento sobre algumas ferramentas de gestão. Nossos objetivos são: identificar fontes de ideias, avaliar oportunidades, reconhecer a importância de planejar, listar o que um plano de negócio deve conter. Vimos nas competências anteriores que o empreendedor sonha e visualiza. Depois deste processo, é importante que ele se planeje. E a partir desse planejamento, é importante que ele seja capaz de escrever um plano de negócio. Esta é uma ferramenta fundamental para que possa balizar a sua atividade e que possa também lhe ajudar a conseguir os recursos necessários, sejam eles financeiros, recursos humanos, equipamentos ou materiais. Vamos agora saber um pouco mais sobre como identificar uma boa ideia. O vídeo a seguir vai nos mostrar esse caminho. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos.
Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Onde tudo começa? Tudo começa com um sonho, uma visão do futuro. O empreendedor tem a vontade de realização de uma atividade que surge, em algum momento, como ideia. As ideias normalmente surgem a partir da conversa que temos com amigos ou quando estamos assistindo televisão, ouvindo rádio, navegando na internet, lendo revistas e livros. Esses são exemplos de fontes de ideias. Mas para que você possa ter a criatividade aflorada e ter novas ideias, é importante que, ao assistir um programa de TV, ouvir um programa de rádio, navegar na internet, você esteja com a antena ligada, você esteja com o radar funcionando. Você tem que apenas não só assistir, mas também entender o que está acontecendo e ficar pensando como este novo conceito, como este novo fato se aplica à minha vida e se aplica à vida de outras pessoas. Onde tudo começa? E como reconhecer se uma ideia é uma oportunidade? Qual é o produto ou serviço da sua ideia? Quem comprará o seu produto ou serviço? As pessoas estão dispostas a pagar para obter o seu produto ou serviço? Costumamos dizer que o valor econômico de uma ideia é praticamente zero. É importante que você transforme esta ideia em um conceito de negócio. Essas 3 perguntas são fundamentais para entender, primeiro, se o cliente está disposto a consumir aquela ideia a partir de um produto ou serviço. Segundo, se você tem uma quantidade de clientes grande o suficiente para que se transforme em uma demanda. E terceiro, quanto estes clientes estão dispostos a pagar por aquele produto ou serviço. Onde tudo começa. Quem são os seus concorrentes ou quem fornece o mesmo produto ou serviço que você? Você precisa continuar a sua pesquisa. Você precisa saber de que forma aquela necessidade hoje é atendida por eventuais empresas que são concorrentes ou podem vir a ser suas concorrentes. Qual o preço que elas praticam? Será que você consegue, a partir da ideia, gerar um produto ou serviço que tenha um preço competitivo em relação a essa concorrência? Imagine o seguinte, não adianta lançar um produto no mercado e as pessoas quererem esse produto se a concorrência já o faz de forma excelente e já faz num preço competitivo. A pergunta é, esta sua ideia tem um diferencial? Por que é preciso planejar? Segundo Dornelas, o planejamento é uma importante ação que o empreendedor deve realizar pelo seu empreendimento, pois é necessário encarar os fatos de modo objetivo e realizar ações concretas que possam ser medidas. É importante que você entenda, o planejamento é mais importante que o plano. Muitas vezes se escreve um documento para ficar apenas embaixo de uma pilha de papéis ou dentro de uma gaveta esquecido. O planejamento é importante porque por meio desta ação você é capaz de refletir sobre os recursos que você tem, as oportunidades que existem e como você vai fazer para chegar lá. Por que é preciso planejar? Para Biagio e Batocchio, o plano de negócios proporciona determinar o foco de atuação da empresa, avaliar os riscos. Determinar o foco significa saber para onde você vai. Se você atirar em várias direções ao mesmo tempo, é muito provável que você não encontre o alvo certo. Então, determinar o foco e calcular o risco daquela sua empreitada é fundamental para que a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço tenha uma maior probabilidade de sucesso. Por que é preciso planejar? Definir os pontos fortes e fracos da empresa em relação aos concorrentes. Definir as características dos clientes.
cada um de nós tem características positivas e existem também inúmeras oportunidades de melhoria, que também são conhecidos como pontos fracos. É importante que você se conheça, para que você saiba no que investir, no que valorizar e em que elementos você, sua equipe ou seu negócio precisam estar atentos, para que estes pontos fracos não sejam uma fragilidade percebida e coloquem todo o negócio a se perder. Também é importante que você conheça as características e o comportamento do consumidor. Defina claramente qual é o seu público-alvo, quem vai comprar, quando vai comprar, de que forma ele vai comprar. E definindo estas características, você vai ser capaz de, ao elaborar o seu plano de negócio, estabelecer formas e meios de comunicação e relacionamento com o seu potencial cliente. Por que é preciso planejar? Estabelecer as metas de desempenho da empresa. Calcular a lucratividade da empresa. É um guia de tomada de decisão. Vimos que uma meta é um objetivo, um valor e um prazo. E a principal meta de qualquer empresa é a lucratividade da sua operação. Entenda, se você está disponibilizando recursos, investindo tempo e dinheiro em um novo empreendimento, é natural que este empreendimento gere retorno financeiro para você e para todos aqueles que apostaram nessa ideia. Então, o plano de negócio vai permitir calcular essa lucratividade e estabelecer: será que vale a pena realmente investir tempo e dinheiro neste novo negócio? Este vai ser um guia fundamental para decidir que tipo de decisão tomar com relação ao investimento e com relação ao esforço empreendido no novo empreendimento. O que deve ter em um plano de negócio? O primeiro passo é definir o negócio. Isso significa dizer que é necessário ter clareza sobre o que vamos fazer e para quem vamos fazer. Como segundo passo, é sempre com a intenção de ter sucesso, o empreendedor, antes de colocar o seu produto ou serviço no mercado, deve analisar os ambientes interno e externo do seu negócio. Foco é fundamental. Defina o que você vai fazer e para quem. Analise seus pontos fortes e fracos. Já vimos isso. Mas também é importante analisar o ambiente externo e entender quais são as oportunidades e quais são as ameaças futuras e presentes para aquele seu empreendimento. A análise SWOT. A análise Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, pode ser uma ferramenta de grande utilidade para examinar o ambiente interno e externo. A análise SWOT, ela se divide a partir de dois vetores. O primeiro, no ambiente externo ou no ambiente interno. O segundo vetor, se é algo positivo ou negativo. Se é no ambiente externo e é um fator positivo, nós chamamos de oportunidades. Se for um fato negativo, nós chamamos de ameaças. Continuando a análise SWOT, nós analisamos o ambiente interno. Se for um ponto positivo, nós chamamos de pontos fortes. Se for um ponto negativo, nós chamamos de ponto fraco. A análise SWOT. A análise SWOT é realizada com a finalidade de estabelecer ações que diminuam o impacto das ameaças, possamos aproveitar as oportunidades, eliminemos os pontos fracos da sua empresa e fortalecemos cada vez mais os pontos fortes. Ou seja, o resultado da análise SWOT deve ser um plano de ação. Esse plano de ação deve conter todos os elementos abordados, mas também é importante que você estabeleça prioridades. Estas prioridades vão ser apresentadas a partir da análise SWOT e apresentadas a partir de uma análise crítica do que é realmente mais importante, mais relevante para você, para o seu negócio e para a sua empresa. O que deve ter em um plano de negócio? O terceiro passo a ser dado compreende os custos e as receitas. A receita sempre será calculada pela multiplicação da quantidade vendida do produto pelo seu preço unitário. E o resultado financeiro
lucro ou prejuízo será a diferença entre receita e os custos. Este é o ponto-chave para saber se o seu negócio tem viabilidade, se vale a pena ou não investir. O seu faturamento deve ser capaz de cobrir todos os custos diretos e custos indiretos da tua operação. Se sobrar algum recurso e este recurso for suficientemente atraente para o investimento, aí sim você tem sinal verde para iniciar esta sua nova operação, este novo empreendimento. O quarto e último passo diz respeito ao marketing. O objetivo é divulgar o produto ou serviço e conquistar o cliente. Nesse caso, teremos que pensar em questões relativas ao produto, ao preço, à praça e à propaganda. Ou seja, um plano de negócio é formado pelos 4 P's: produto, preço, praça e propaganda. Este último elemento do plano de negócio é o que vai fazer o seu cliente saber do seu produto ou serviço, definir o produto certo, pelo preço correto, no local correto, ou seja, na praça, e estabelecendo ferramentas de comunicação integrada de marketing que tenham a propaganda, a publicidade e as relações públicas e a promoção de vendas todas integradas, farão com certeza o seu empreendimento ser um sucesso e atingir os resultados desejados lá no processo visionário. Pois bem, querido aluno, encerramos agora a nossa jornada sobre o mundo do empreendedorismo. Esperamos que você tenha aproveitado bastante e que você leve consigo todos os conceitos aprendidos e que você desenvolva cada vez mais as competências necessárias para uma carreira empreendedora e para uma postura empreendedora de vida. Até a próxima!